É o Celcinho, vou falar no do violonista. Então, muito boa tarde a todos. Boa tarde, Bruno Barros. Boa tarde, Vera Barroso. Muito boa tarde para você que está em casa. No Sem Censura de hoje, nós vamos falar de longevidade, de educação continuada, cirurgias de boca e de face e vai ter música. Inspirado no livro de Ney Lopes, uma série de shows parte das linhas de trem do Rio de Janeiro para fazer samba. A mostra musical é idealizada pela produtora Ana Luísa Lima e tem participação de vários artistas, como ele, que apareceu aí, Marquinhos de Oswaldo Cruz, que vai dar uma canja pra gente. Estamos com o doutor Alexandre Kalash, que é especialista em envelhecimento. E ele acaba de participar do Fórum Internacional de Longevidade e vai nos falar sobre os temas que foram mais discutidos lá. Francisca Maria Conceição tem 64 anos e seu maior sonho é fazer faculdade. Após criar os filhos, os netos e ficar viúva, ela decidiu que era hora de continuar a estudar. Graças ao curso Pro-ENEM da Portela, ela realizou seu sonho. Muito bom. Estamos com o doutor Rodrigo Alvitos. Ele é cirurgião bucomaxilofacial e ele vai nos falar do aumento no número de cirurgias. Bom, você aí de casa, claro que está super convidado para participar do programa de hoje. É só colocar a hashtag Sem Censura nas redes sociais. Mas se você não tem rede social e quer participar do programa mesmo assim, anota aí o nosso número para mandar uma mensagem via WhatsApp. Muito bom. Sem censura. Ah, desculpe! O número 021, código de área do Rio de Janeiro. Tem dias que eu dou o meu número de telefone. Exatamente, eu devo ter ficado com medo. Vai, fala aí. 99903-5329. Tá bom. A gente faz um intervalo rapidinho, a gente começa sem censura depois do intervalo. Valeu. Muito boa tarde a todos. Boa tarde, Bruno Barros. Boa tarde, Vera Barroso. Muito boa tarde para você que está em casa. No Sem Censura de hoje, nós vamos falar de longevidade, de educação continuada, de cirurgias de boca e de face e vai ter música. Inspirado no livro de Ney Lopes, uma série de shows parte das linhas de trem do Rio de Janeiro para fazer samba. A mostra musical é idealizada pela produtora Ana Luísa Lima e tem a participação de vários artistas como Marquinhos de Oswaldo Cruz, olha ele aí. Doutor Alexandre Kalash é especialista em envelhecimento e ele acaba de participar do Fórum Internacional de Longevidade e ele vai nos falar sobre os temas mais discutidos. Francisca Maria Conceição tem 64 anos e seu maior sonho é fazer faculdade. Após criar os filhos, netos e ficar viúva, ela decidiu que era hora de continuar a estudar. E graças ao curso Pro-ENEM da Portela, ela realizou o seu sonho e vai contar essa história pra gente. Estamos com o doutor Rodrigo Alvitos, que é cirurgião bucomaxilofacial e ele vai nos falar do aumento do número de cirurgias. E você aí de casa, é claro que está super convidado a participar do programa de hoje. Se você tem rede social, hashtag Sem Censura no Facebook ou então no Twitter. Mas se você não tem rede social, anota aí o nosso número que você manda uma mensagem pelo WhatsApp. 021 99903 5329. Maravilha. Me diga uma coisa, Marquinhos. Esse show maravilhoso, como é que fala? Guimba aos trilhos? Guimba aos trilhos. Guimba aos trilhos. É complicado. É coisa do Ney Lopes, né? Coisa do Ney. Coisa do Ney. Até eu que sou suburbano, demorei a aprender, aprendi hoje, Ana Luísa. A falar direito. Não, Ana Luísa treinou vocês para falar tudo direito. Aliaram ontem o roteirista, põe pode pôr no abertura, texto. Eu falei, não, faz não um vai dar texto certo. diferente. Faz um trecho, é difícil de falar, né? E é uma coisa tão simplória do jeito que as pessoas faziam, mas o Ney consegue assim, não, ver mas essa é porque beleza o Ney é toda. um pesquisador, o Ney tem direitos. Nós estamos, então, com o Leandro no seu violão. Leandro Pereira. Maravilha, Leandro. E a gente vai ouvir o quê, Marquinhos? Já que fala de subúrbios, né? De falar de Oswaldo Cruz. Né? Que os olhos vai não podem puxar ver. A barata Puxar a brava, sardinha dele. Vamos lá. Velho banco, antiga estação, vou sentindo o que os olhos não podem ver.
nessa marmita eu carrego os meus versos que alimentam de emoção meu dia a dia. Mas é que hoje acordei bem mais sambista ao me lembrar de muitos sambas que ouvi, a velha guarda resistindo com poesia, fazendo sambas que desafiam a lógica. Oswaldo Cruz, no subúrbio instalado, com sua calma, dissonantes botiquins, os seus segredos, locomotivas que passam, e um sambista na lapela, um lírio azul. São canções e desejos variantes, uma beleza que o Rio desconhece. Eu peço a Deus que me dê saúde e luz e sobre tempo para iluminar Oswaldo Cruz. Eu peço a Deus que me dê saúde e luz e sobre tempo para iluminar Oswaldo Cruz. Maravilha. Volta, Marquinhos. Você nasceu valorizando essa vida. Eu fico muito impressionada com isso. Eu não sei como é que, numa cidade que valoriza tão pouco o subúrbio, como é que você sempre sabia que esse papel era o seu, de gostar da vida do subúrbio, do que o samba tem de valor, do que as pessoas produzem, que é bacana. Você sempre fez isso, né? Eu sempre fiz isso. Eu acho que é um pouquinho da comunidade. O seu Monarco sempre fala que o seu Alcides Malandro Histórico passou as histórias para ele, né, e eles vieram passando. Eu sempre deparava com Oswaldo Cruz, achando que acabasse a estação do trem, as histórias iam morrer. São tantas músicas lindas do bairro de Oswaldo Cruz, são tantas coisas importantes. Essa é linda, não é sua, não? Essa é minha. Ah, essa é minha, né? Ela é linda. Minha e de Carlos Bezerra, um grande amigo. E aí você ficava pensando assim, cara, esses caras vão morrer, isso vai acabando. E aos poucos eu fui fazendo determinadas coisas na comunidade, fui virando compositor. Aí larguei loja, larguei família, larguei tudo. Porque você chegou na composição depois, né? Eu cheguei na composição depois. Eu até estou lançando um livro e um disco que se chama O Caixeiro e os Poetas, e ele justamente fala sobre isso. Eu era caixeiro, trabalhava como caixa numa loja de material de construção e tinha como freguês, por exemplo, o seu Manassés, autor de Quantas Lágrimas Eu Tenho Derramado. E ele chegava lá na loja, no tempo que ele chegava lá na loja, eu largava tudo e começava a bater papo com ele, o cavaquinho, e aí o cara chegava lá e me pedia, o Fernandão, um amigo, sempre conta essa história. Ele chegava lá e pedia, pô, tem parafuso? Tem. Aonde? Está ali. Quanto é? Depois tu me paga. Porque o papo rolava. Seu patrão não gostava nada meu disso, pai, né? só faltava me matar. Pai. E aí seu Manassés parou de ser freguês de lá, muito em função de que achava que meu... Eu encontrei com ele bem depois, ele falou para mim, Marquinhos, eu deixei de lá porque eu tenho certeza que o seu pai tem razão. E eu dou razão ao seu pai, mas dá razão de quê? Samba não dá camisa a ninguém. Mas não adiantou. Mas não adiantou, né? Adiantou. Vamos lá. Ana Luísa, você inventou isso. Agora explica para mim o que você inventou. Então, Primeiro, dá o serviço. Quando é que está, onde está, que horas? A gente estreia sexta-feira, agora, no CCBB, Teatro 1 do Centro Cultural Banco do Brasil. Esse projeto é um projeto que existe já há alguns anos. Eu formatei esse projeto e não parei de insistir nele. Nessa versão, nós temos 3 shows e cada show se repete mais uma vez. Então, a gente tem o Marquinhos, sexta e sábado agora. Na outra semana, o Zé Catimba. E na outra, a Ana Costa. E em todos, o Ney Lopes. Então, o Ney é o anfitrião que vai receber esses convidados maravilhosos
e vai cantar junto e contar histórias. Eu convidei o Luiz Felipe de Lima para assinar a direção musical e o André Paz Leme, que assina a direção artística. E, Que horas? às 19 horas. Quer dizer, na verdade, é sempre sexta e sábado, sexta e sábado. São 3 sextas e sábados seguidas, começando essa agora. Essa agora, Né? às 19 horas. Sempre às 19 horas. A gente, inclusive, chegou a pensar, vamos fazer sábado e domingo, e resolvemos fazer sexta e sábado, porque tem um público no centro da cidade, sexta-feira, que a gente queria puxar esse público também. Porque é 8 da noite. 7 Não, da noite. É 7 da noite. É E perfeito. se a gente faz só sábado e domingo, a gente sabe que, para o trabalhador que mora longe, que pega o trem... Pode ser que ele não venha. Não vem, é caro, é mais uma passagem, então a gente também quer aproveitar. Não, mas os preços não são pessoal. caros. Os preços do CCBB, eles não são caros. Não, R$30 a inteira e 15,5. Mas a gente sabe que, falando de subúrbio, falando de Zona Norte, de Zona Oeste, quando a gente coloca no papel, né? O trabalhador coloca no papel. Não, você não faz passagem, sozinho. Você tem uma cerveja para tomar depois. tem- Entendeu? exatamente. Então, Quer dizer, desculpe, uma água com gás para tomar depois. Que não se bebe aqui mais, não se bebe mais aqui. Então, mas é difícil. Agora, o Ney Lopes deixa vocês cantarem, deixa vocês falarem? Deixa Ou vocês falar. têm? A vontade é ficar só ouvindo o Ney, né? Mas é muito legal que ele deixa a gente à vontade. E eu canto algumas composições minhas, a gente vai cantar uma música também do Seu Monarca e canta uma outra música que a gente vai improvisar. Eu e Ney, Que Ney é um grande delícia. improvisador, e a gente vai improvisar no show. Eu queria E muito a- ter visto esses ensaios. e a gente, assim, a gente veio do ensaio hoje, inclusive, né, Marquinhos? E a gente criou, né, o André Paz Leme, ele cria um ambiente muito informal, muito agradável. Então, o Ney vai estar cantando, mas o Marquinhos vai estar no palco e ele vai contar histórias. E as E você tem histórias muita do história para livro, né? contar Tem também. bastante. Não, bastante gente, o coisa livro é um engraçada. pequeno volume de 300 páginas quase, né? E aquela coisa do Ney, ele sabe tudo. Sabe tudo. E esse livro ele é um livro muito especial, porque ele foi lançado ali em 2000, Isso. pelo selo Rio Arte, quando existia Rio Arte, e ele nunca foi relançado. Ele está totalmente esgotado. Mesmo no estante virtual, é difícil você encontrar. Então, assim, é um livro, inclusive, que pede um relançamento. E a minha ideia, esse livro é um livro que estava na minha cabeceira há muito tempo. Era essa a tua ideia de fazer esse Sim, show e começar a continuar, né? Dá para você fazer uns 10 anos de show, né? Dá para fazer muitos shows e a gente também tem o projeto de fazer o espetáculo de teatro a partir também do livro. Eu sou do subúrbio, eu sou criada em Olaria, então, enfim, essa separação da cidade é uma coisa que eu acho que eu acho que isso é um tema, eu acho que isso é um assunto, isso é uma coisa que a gente precisa falar muito sobre isso. Apesar de que Copacabana resolve esses problemas, não é não, Alexandre? Resolve só em parte, né, Vera? Em parte, Porque você a tem razão. cidade é partida, como diz mas o nosso Copacabana- mestre Mas Zueni. Copacabana tem uma... Copacabana é ó, eu tô falando Eu morei em dele. Copacabana é a Madureira com praia. Eu sei. Olha só, eu também acho. Eu não falei eu sou à moradora toa. de Copacabana, Não, então, assim... Não, você não é moradora, mas o atualmente eu bip-bip tá ali sou. O sempre. bip... gente. não, eu... Madureira com praia foi Madureira genial. Não, é com praia foi bem sensacional, é achado. sensacional. O Paulinho, produtor, ele fala isso, ele fala, pô, isso daqui, eu moro na Madureira de Copacabana, que ele mora na Figueiredo, né? E eu vim entender depois que eu me mudei também para Copacabana. Mas essa questão da cidade, né? Eu sou professora do Instituto Federal do Rio de Janeiro, no curso de produção cultural. E a gente vê essa separação. E é uma loucura, porque esse rio que a gente está chamando o Rio de Janeiro Profundo, né? Boa ideia. Que é Grande Rio, que a gente está falando de Baixada, a gente está falando de Zona Que é Oeste, a gente está falando de subúrbio. Zona Norte. É fundamental, a gente tem que abrir esse diálogo. Maravilha, Ana, eu tenho que ir para o intervalo. Oh, desculpa. Não, porque senão a gente pega esse papo e não acaba nunca mais. Vamos lá? A gente faz intervalo rapidinho.
É isso mesmo. Vamos lá, estamos de volta com Sem Censura ao vivo. Agora vamos conversar de coisa séria. Vamos falar com o doutor Rodrigo Alvitos, que o negócio é... Eu achei interessantíssima a sua especialidade, que é uma especialidade da odontologia, é isso? A gente faz a graduação em odontologia e daí escolhe fazer ou uma especialização, que muitas vezes dura 2 anos após graduação, ou uma residência, nos moldes de uma residência médica. Normalmente, essas residências duram 3 anos. Essa foi a formação que eu fiz e é onde eu continuo trabalhando, que é lá no Hospital Universitário Pedro Ernesto, da UERJ. Agora, a sua ideia, ela é uma cirurgia reparadora, é uma cirurgia estética, é uma cirurgia por doença, entendeu? O que é que... Se divide em várias, né? Hoje a gente tem em todas as áreas da medicina e da odontologia especialidades e subespecialidades. Então, a nossa envolve cirurgia da boca, cirurgia dos ossos maxilares que sustentam os dentes e cirurgia da face. Vou tentar exemplificar rapidamente. Se você vai fazer uma frenectomia numa criança ou... não. Frenectomia já parou. Dentro da boca, uma que cirurgia... Você sabe o que é frenectomia? Freio labial ou freio lingual, né? Às vezes o freio labial ou freio lingual tem uma extensão maior. Freio labial é isso aqui. Labial em cima, normalmente. Tá, aqui. Lingual embaixo da língua. Se estende muito, acaba separando os dentes. E para que o ortodontista, que é uma outra especialidade odontológica, movimente esses dentes, a gente precisa remover esse freio. Então, faz uma anestesia local e remove esse freio, né? Uma cirurgia bucal, bucomaxilofacial. Dos ossos maxilares, uma cirurgia comumente realizada, extração do dente do siso. Não sei se alguém já passou aqui por extração do dente do siso, mas é o que a gente mais faz no consultório odontológico com anestesia local. Cirurgia da face, se alguém tiver um acidente, um corte no rosto, for para uma emergência hospitalar do tipo Souza Aguiar, que é uma emergência enorme, é a minha especialidade que acaba tratando disso. Mas com relação à estética, na verdade, a gente trata função e estética. Olha só, deixa eu só fazer uma pergunta. A Ingrid Guimarães, outro dia veio a irmã dela aqui, e apareceu uma matéria sobre a Ingrid, ela falando que por conta de um aparelho que foi mal bolado, ou sei lá o que ela usou para consertar os dentes, ela ficou prognata. E que depois ela teve que fazer cirurgia. Aos 18 anos, e mudou a vida dela. Exatamente. Isso muda realmente. Na verdade, as pessoas procuram normalmente a ortodontia para movimentar dentes, né? Então, é prognata, os dentes são cruzados, a mandíbula está à frente do osso maxilar, que é o de cima, e procuram um ortodontista. Só que o ortodontista trabalha basicamente nos dentes. Existe alguma repercussão óssea do trabalho deles, obviamente, mas basicamente em dente. E sozinho, ele não vai conseguir corrigir a discrepância óssea que existe. Então, ele prepara, o cirurgião bucomaxilofacial movimenta os ossos, e depois ele termina a movimentação dentária. O que você movimenta? Você movimenta além da mandíbula, você movimenta a parte de cima também? A parte de cima e de baixo pode ser movimentada e a ponta do queixo também. São osteotomias, Vera, que a gente faz, são cortes no osso, a gente induz fratura óssea e reposiciona o osso. Então, a gente pode chegar esse osso para frente ou para trás, a mandíbula para frente ou para trás. Você é o sonho de consumo do Noel Rosa. Na verdade, existe... Não é? Eu pensei imediatamente aqui existe com função envolvida nisso, né? Porque se você tem a mandíbula colocada muito para trás, você não morde adequadamente, e além disso, você ainda diminui o espaço de vias aéreas. Esses pacientes, como o Noel Rosa, têm uma tendência a ronco e apneia noturna. É porque o Noel Rosa morreu cedo, senão ele teria acabado o seu cliente. 32 anos, se não me engano, né? Morreu bastante, ou 20 e poucos anos. Rodrigo, 29. deixa eu perguntar uma coisa, porque o Brasil tem das taxas mais altas de acidente de motocicleta. E você deve pegar muita gente, e muitos jovens, o pessoal, que são vítimas disso, né? Todos nós... Patinete também? Também. O patinete foi agora, né? Uma invenção nova. E tem gente caindo de boca, né? É interessante no patinete, muitas vezes na moto também, o capacete que só protege o alto da cabeça, o crânio, né? E a face fica toda de fora. Foi feito um estudo muitos anos atrás no IML do Rio de Janeiro, e 20% dos pacientes que faleciam do chamado trauma crânioencefálico, na verdade, não tinham trauma na cabeça. Tinham traumatismos graves na face que repercutiam na cabeça, e o paciente acabava em óbito. Então,
esses capacetes inadequados, alta velocidade, capacetes de má qualidade, às vezes ausência do uso de capacete por motociclistas, ciclistas ou usuários de Mas isso patinete. tudo é na área da emergência. Mas a gente acaba no Pedro Ernesto, que não é um hospital de emergência, recebendo os pacientes de trauma de face estabilizados. Quer dizer, eles recebem o primeiro atendimento, contém sangramento, posiciona a arcada do jeito que é possível, e depois são enviados a nós para que a gente possa fazer o tratamento definitivo e devolver a função do paciente. A Vera falou do caso da Ingrid Guimarães, que foi um aparelho que ela usou, enfim. Que mais que pode causar esse problema, esse deslocamento? Olha, não sei se o caso específico da Ingrid, né? Mas é difícil um aparelho causar todo o problema. Há um componente genético muito importante, tanto que muitas vezes a gente vê pode ter piorado ou não ter estimulado o suficiente o crescimento. Uma coisa interessante de falar é que quando a gente vê alguma criança ou adolescente muito jovem com a mandíbula projetada, a tendência das pessoas é achar que a gente consegue conter o crescimento da mandíbula. Isso normalmente não é verdade. O que a ortodontia faz, muitas vezes, é estimular o crescimento do osso maxilar. A partir daí, é um crescimento mais harmônico entre os dois e a coisa se resolve, muitas vezes, sem necessidade de cirurgia. Resumindo, quanto mais precoce for esse tratamento, se a gente identifica uma criança, um adolescente com queixo grande, né, ou pequeno, maior a taxa de sucesso e menores são as cirurgias. Doutor Rodrigo, na verdade, essa sua especialidade ela é muito interessante, porque aqui nós temos gente mais jovem, gente mais velha, apesar da Francisca ser muito mais nova do que eu. O fato é que, quando a gente envelhece, a gente começa a ter problemas de mastigação, de respiração, que são devidos a todo esse mau posicionamento da boca. E dente, assim como o pé, é um dos tesouros da velhice. Verdade. Né? E, por exemplo, o bruxismo, está na sua especialidade também? Tá. Na verdade, as cirurgias relacionadas, o bruxismo está muito relacionado a problemas nas articulações, desgastes dos dentes. Isso. Quanto melhor alguém morde, quanto melhor alguém oclui, menor a tendência de todos os problemas, tanto dentários quanto articulares. O bruxismo, existe uma especialidade para isso hoje, chamada DTM, disfunção temporomandibular. Tá. E a gente reserva as cirurgias nas articulações temporomandibulares para indicações específicas. Né? Um exemplo disso. A gente tem um menisco na articulação parecido com o menisco do joelho. Quando esse menisco se desloca e não volta para a sua posição normal, às vezes é necessário uma cirurgia para reposicioná-lo. Mas são as exceções dos tratamentos das disfunções. Obviamente, se a gente tem um paciente com um queixo muito grande ou muito pequeno e que morde mal, a gente sobrecarrega as articulações. Não significa que ele vai ter doença, mas que elas estarão um pouco sobrecarregadas ou um tanto sobrecarregadas durante a vida. Isso é fato. Então, quanto melhor a oclusão, melhor a mordida, maior a proteção para dentes e articulações. Quem é que leva os pacientes até o senhor? São os dentistas e os ortodontistas? As pessoas vão direto já? Indicações de ortodontistas ou de colegas de outras especialidades da odontologia e pacientes que já passaram pela cirurgia. Essa cirurgia de reposicionamento dos ossos maxilares chama cirurgia ortognática e ela está se popularizando cada vez mais. Daí o aumento do número de cirurgias. E eu queria saber da recuperação, porque mexer na face é uma coisa complicada. É ótimo, que fecha a boca, ninguém come, todo mundo emagrece. Olha, quanto tempo, mais ou menos, o que eu queria saber, Rodrigo, é que deve ter uma repercussão fantástica na autoestima. Você poderia relatar algum caso, porque essa repercussão de você, de repente, restaurar e a autoestima que se recupera e que talvez a pessoa nunca tenha tido, exatamente por isso. São pessoas muitas vezes tímidas, né, Alexandre? E aí a gente recupera toda a autoestima dela. Mas respondendo primeiro ao que ele tinha colocado, a primeira cirurgia dessa que eu vi, tinha saído da faculdade há pouco tempo, 1999, e nessa época eu não deixaria fazer uma cirurgia dessa em mim e nem num parente próximo. De 1999 para cá, a coisa melhorou muito, avançou demais, são técnicas menos invasivas, mais eficientes e hoje, em 2019, a recuperação é muito melhor. Se a gente faz uma recuperação de uma arcada só, normalmente a recuperação se dá em 2 a 3 semanas. Se a gente faz a cirurgia das 2 arcadas, a gente tem uma recuperação de 3 a 4 semanas
e, normalmente, sem a boca fechada. Hoje, a maioria dos pacientes, a Consegue- imensa maioria dos consegue comer. pacientes, consegue sair de boca aberta da cirurgia. Isso traz um conforto É verdade. gigantesco. E a questão da autoestima a gente visualiza fácil, porque hoje em dia, com as redes sociais, os pacientes acabam aparecendo para nós, cirurgiões, na rede social. Maravilha. E a O gente antes e depois. percebe a mudança de comportamento desses pacientes, o sorriso, a autoestima, a participação social desses pacientes nas redes sociais. Maravilha. Então, é um parâmetro Doutor- interessante. Maravilha. a Doutor gente Rodrigo vai- pintou uma mensagem aí do pergunta, que ótimo, Fernando. fala aí. Olha aí, ele quer saber, ele diz assim, o que você acha de cada vez mais os otorrinolaringologistas fazendo cirurgias bucomaxilofacial e depois tendo que ir para o ortodontista corrigir? Na verdade, a interação entre o ortodontista e o cirurgião bucomaxilofacial é uma interação muito mais próxima, de uma linguagem muito mais familiar para os dois, né? Então, o que a gente faz é operar o paciente normalmente após um período de tratamento ortodôntico. Então, o paciente é recebido pelo cirurgião ou pelo ortodontista, tanto faz, vai ao ortodontista, há um contato inicial entre os dois, prepara-se as arcadas desse paciente para a cirurgia, a gente opera, a gente entende muito melhor a intercuspidação, que a gente chama que é o contato entre os dentes, e aí ele retorna para finalizar o tratamento ortodôntico. Dessa maneira, após a cirurgia, o tratamento ortodôntico fica bastante curto. Tem uma janela de idade perfeita? Você falou que era cedo, tem. né? Os pacientes jovens se recuperam melhor, né, e têm resultados melhores. Isso não impede pacientes de mais idade. Eu já participei de cirurgia de pacientes de 63 anos de idade. Não é nada Mas- 63. mas criança já. são cirurgias em que a gente tem um cuidado maior. Tá. A cicatrização óssea. Posso então repetir mais aqui uma delicado. coisa, Rodrigo, que a gente repete muito no Sem Censura. Quanto mais cedo, melhor, mas nunca tarde demais. Exatamente. Ih, que exatamente. linda frase, gostei E a gente mesmo. tem feito cirurgias em pacientes de 40, 50, 55 anos com sucesso. Agora, os cuidados, inegavelmente, são cuidados maiores, mais aproximados, né? E quanto menor a cirurgia para melhores resultados, melhor para o paciente e para o cirurgião também. Maravilha, obrigada. Vamos Obrigado. esperar outras manifestações de telespectadores. Vamos começar agora Daí. com o Alexandre e, inclusive, com a Chica também, um pouquinho só. Deixa eu falar aqui com o Alexandre primeiro. Você já está querendo fazer uma consulta, né, Alexandre? Microfone. Você tem que falar. Fala. Perguntar para o senhor, doutor, que eu tirei esses dentes aqui. Aí eu fiquei surda. Aí eu fui desesperada correndo para ver o que ele fazia, o otorrino. O otorrino falou que era para falta dos dentes e eu falava muito. O maxilar subia. Provavelmente que ele falou que você estava com uma ausência dentária É. que repercutia na sua articulação, É. né, negativamente, a partir daí prejudicava de alguma forma A audição? a percepção, não a audição, mas a percepção e atrapalhava, porque muita gente com distúrbios articulares procura primeiro o Isso que eu- otorrino, porque são sensações ruins, Dentro do e ouvido, aí, né? a partir do exame do otorrino, ele percebe que não tem nenhuma alteração e aí encaminha para a gente para que examine por menor a articulação temporomandibular. Provavelmente uma interface aí entre as duas especialidades. Mas você voltou a ouvir melhor depois? Não, mais ou menos. Não voltei, mas sabe o que aconteceu? Depois ele falou assim, se não, vai no otorrino, volta, depois você volta aqui. Aí, pô, mas eu não consegui acostumar. Não teve jeito. Aí ele falou assim, então você fala mais devagar para o maxilar não fala muito. Tá. Eu falei, Pronto, resolveu. não A gente fala se muito. adapta Foi a tudo. por isso né? que Não, o Sem Francisca. Censura trouxe o Rodrigo aqui hoje para te conhecer, Francisco. Não Pra fala fazer. muito. Ah, não, mas falar- a gente Oi, quer que você vai fale falar muito. muito. É, você vai falar Não muito fala daqui a senão o pouco. maxilar vai doer, viu? Não posso Olha falar só, muito. o Rodrigo falou uma coisa, Alexandre, que eu adorei, que é a importância das redes sociais, no melhor sentido da palavra. Eu estava pensando, a sua vinda aqui hoje, por exemplo, a respeito não era das redes sociais, mas era do fato dos jovens saberem tudo de tecnologia. E que nós, os mais velhos, estamos na mão dos jovens. E, de repente, a gente tem uma sociedade muito mais equilibrada. Porque eu me lembro, quando eu era criança, me diziam assim, você é criança, você não sabe nada. Você é jovem, você ainda não viveu. E agora, a gente não diz isso para uma criança. Você é criança, você não sabe nada. A gente diz, meu filho, me ensina aqui a fazer, a mandar um e-mail que eu não estou Ah, conseguindo. mãe, é diferente. intuitivo. Tem os dois lados, filho. Porque eu também chego para o jovem e falo assim, olha, tem coisa que você sabe e que você vai me ensinar.
tem coisa que você não pode saber, porque você ainda não viveu até aqui, para poder ter essa perspectiva de olhar para trás. Mas está mais equilibrado, então. É exatamente o que você usou, é essa palavra do equilíbrio. É. Quando a gente vê um filme como do Estagiário, do Robert De Niro, que, se vocês não viram, eu recomendo para todo mundo, de repente entra aquele senhor num ambiente WhatsApp, que está todo mundo moderno, de patinete, né, com risco de acidente para virar teu cliente, e, de repente, esse cara presente ali dá uma reviravolta na cultura daquela companhia. Então, tem coisas, cada macaco no seu galho. E, inclusive, tem uma coisa importante. Antigamente, Vera, a gente ouvia que macaco velho não aprende novos truques. Aprende, sim. É a atitude que a gente tem que ter para poder ouvir as pessoas mais jovens, poder aprender, mas também ter o lugar da nossa contribuição de compartilhar a nossa experiência. Porque, olha, tem coisa que eu fazia aos 20, aos 30, que hoje eu não poderia fazer. Tem coisa que eu faço hoje que eu não podia fazer aos 20, aos 30. Está todo mundo encaixado. E me diz uma coisa, você gosta da palavra terceira idade, melhor idade, Horrível. essas coisas? O que você usa para definir? Olha, tem uma palavra que a gente não usa por Não, é preconceito. verdade, eu já tenho horror à melhor idade. Quando me dizem isso, eu fico quase ofendida. Não, essa história de melhor idade, Melhor essa já idade. caiu em desuso, hein? Já, né? Porque Graças a Deus. as próprias pessoas idosas dizem que não O vão que ficar você usa? Você doentes. usa idoso? Eu uso idoso e, às vezes, eu olho, eu sou uma pessoa velha. Eu gosto tanto da palavra Velha. velha, eu acho tão bonito. Velha. Mas, para muita gente, tem um aspecto pejorativo. Tá. Então, o que a gente tem que, usando a palavra que for, a gente tem que combater é o preconceito. E é esse preconceito, porque a melhor coisa que pode acontecer, Bruno, é envelhecer. A alternativa é morrer cedo, o que você prefere? Envelhecer, Então, claro. vamos envelhecer. Bem, não é Envelhecer. isso? Você veja que a gente usa o verbo envelhecer. Está ali metido no Tá, centro. o velho está o ali, na boa. Mas na hora que a gente fala, não pode falar velho. Não, Pode, eu né? me refiro a mim mesmo como uma pessoa velha. Eu sou muito mais velho do que eu era 30, 40 anos atrás e feliz por ser. Você diz, envelhecer é uma vontade, isso que eu escrevi, não é isso? É uma oportunidade, é isso? É uma oportunidade que você tem, mas é, sobretudo, uma atitude. Tá. E se você começa a ter uma baixa estima, seja pelo fator que for, que se você for excluído da sociedade a vida inteira, sobretudo as mulheres, posta para baixo, e que vão ter que, na terceira idade, vão ter que combater toda exclusão que aconteceu antes com o fato de estar envelhecida. Mas tem um detalhe, os homens reagem pior à velhice do que as mulheres. Sim, porque a mulher tem muito mais capital social. A mulher fala muito mais dos seus problemas, compartilha, Ela vai tem ao mais médico. atividade. Beleza. Né? Mais atividade. E o homem coloca tudo no trabalho. E quando aposenta, pode ser aos Pois é. 55, pode ser aos Verdade. 50, aos 60. Se tiver sorte, pode ser depois. Verdade. Mas quando ele termina de trabalhar, ele perde o sobrenome. Ele era antes o Pedro e a companhia para a qual ele Isso. trabalhava. E aí cai numa coisa que é um pouco comum, que é a solidão. Solidão, que é uma das grandes epidemias hoje do mundo. A gente tem a epidemia da Porque as famílias obesidade, são mínimas. a epidemia da solidão, a epidemia do suicídio, e veja como estão os Estados Unidos, o país mais rico, com a epidemia do uso de opioides. Para justamente tentar viver com isso. E são 46 mil mortes por ano que eles estão sofrendo por conta Essa disso. solidão está muito ligada ao estilo de vida de famílias que não existem mais, numericamente falando, né? E o homem que separou ficou sozinho, a mulher que separou ficou sozinha. E a gente está vivendo muito mais. Então, veja, Vera, o que a gente, na verdade, está falando que é para você envelhecer bem, e a Francisca vai saber disso muito bem, porque acabou de fazer o Enem. Você tem que ter saúde, e aí está, a gente está buscando o capital saúde. Capital de conhecimento, e a gente vai falar mais disso, que foi o tema do fórum. O capital social, porque se você se descuidar, você vai acabar realmente só. A solidão na velhice, é duro. E o outro capital, se você tiver a sorte, é o capital financeiro. Juntos os quatro, saúde, conhecimento, o capital social e o A financeiro... gente não morre nunca. Não é morrer, é ter qualidade de Até vida os 100 até anos. onde for. Né? Pode ser? Mas tem outra coisa também que o Marquinhos sabe muito bem, que o nosso querido Ney Lopes sabe melhor ainda.
que é ter propósito. Você querer Você tem que ter metas. deixar um legado, deixar uma pegada. Total. Não é viver só por viver. Saber por que você acordou hoje de manhã, que recado que você vai deixar. Por que você, hoje, ao acordar, vai fazer alguém mais feliz? Então, ótimo. Então, vamos falar de conhecimento, que é o seguinte. Nunca é tarde, gostei daquele negócio, nunca é tarde para aprender. Você pode... Quanto mais cedo, melhor, nunca é tarde demais. Quer repetir isso sempre. Melhor, Isso. não é tarde demais. E esse nunca é tarde para aprender significa que, na verdade, a gente não sabe qual é o dia de amanhã. Eu posso morrer daqui a um dia, mas eu posso morrer daqui a 10 anos. A verdade, Então, verdade, é que quando nós nascemos, a expectativa de vida era de 40, 45 anos. Não era mais. Não havia muita tecnologia. Tudo que você precisava aprender, você podia aprender no primeiro terço da sua vida. Então, você aprendia até os 15, 20, não tinha muita novidade. Imagine se eu tivesse parado de aprender quando eu terminei o meu a curso faculdade, médico né? há 49 anos. Pois Vamos é. fazer 50. Você não estaria aqui me chamando. Então, a gente tem que aprender, aprender, aprender. E outra coisa, tem que aprender a aprender. Esse foi o tema desse Fórum Internacional da Longevidade O que que eu eu mais organizei há adoro pouco. na educação continuada, no aprendizado, e a gente vai conversar com a Francisca sobre isso, é a ideia de que, de repente, você está misturado com todas as gerações das pessoas. Ou seja, o velho ele está junto com o jovem, ou seja, você tem colegas jovens. Tenho, tudo é adolescente, tem até adolescente, todas as idades. No pré-vestibular da Portela é todas as idades. Assim, tanto de Você 20 já fez o anos, vestibular? Você vai fazer o vestibular quando? Não, Qual é já a- fiz, Fez o Enem. Fiz o Enem. Fez o Enem? Fiz, agora estou esperando aí ver o que, é que eu vou ainda me Você- preparar para uma faculdade, ou filosofia ou psicologia. Você saiu bem no Enem? Não sei também. Sabe, Você ficou nervosa? Fiquei. Mas todo mundo ficou, né? Você Fiquei. não era a única. Fiquei nervosa e cansativo, porque demorou muito. Parece que eu pensei que era muito rápido. Chegava lá, marcava, ia embora, mas demorou. Mas o local que ela fez também facilitou bastante. Um local tão bonito. Madureira, Ela fez. né? Madureira. Portela. Madureira. E no Carmelo Adulto ali, ó. Lá na Copacabana. Logo na Diga Romero, pertinho da minha casa, quase, né? Mas só de sentar lá cansou, viu? Francisca, você sempre quis estudar. Por que você Sempre. demorou para entrar nessa faculdade? Sempre quis. Eu demorei porque eu tive uma família muito numerosa de irmãos. Meu pai imigrante nordestino. E era uma vida muito sofrida, porque ele era lavrador, trabalhava na roça, na cidadezinha do interior de São Paulo. E a gente não tivemos a oportunidade, porque eram muito filhos. E tinha uns mais velhos que tinha que ajudar os pequenos, os mais novos. E meu pai também não tinha esse interesse muito. Porque Você é de São Paulo, então? sou de São Paulo. Aí vocês vieram para cá mais ou menos que época? Não, a gente não veio. Quem veio foi eu. Você veio sozinha? Eu vim sozinha. Por Ah, quê? quer dizer que você é corajosa desde cedo. Não, eu sempre fui atrevida mesmo. Por que você veio para cá, É a Francisca? Desi Preto. Isso E é impressionante, porque a gente precisa desse tipo de atitude para fazer as coisas na vida. Eu garanto que você de todos os teus irmãos, você deve ser das poucas que É conseguiu terrível, a gostar. ovelha negra da família. Isso. Nunca, se tudo resolve, manda ela sabe resolver. Ela vai lá, ela resolve, porque ela sabe se expor, ela sabe saber onde está errado e onde está certo. Agora, Francisca, sabe o que é legal? 10 mil pessoas com mais de 60 anos, como você, esse ano fizeram o Enem. E a gente está vendo esse movimento. As pessoas que não tiveram oportunidade como você, chegam num determinado momento e falam assim, que história é essa que eu não vou poder fazer? Eu vou fazer sim. Poder provar que você tem essa competência. E, de novo, aquela palavra linda que a gente usou quando o Rodrigo estava falando, que é restaurar a sua autoestima. Não, através além de do restaurar sua conhecimento. autoestima, você tem razão para viver. É um sonho. É a E missão. sonho, quando Tem você projeto, deixa, né? quando você deixa de É sonhar, projeto de vida, Ó, propósito. doutor Alexandre, quando deixar de sonhar, a vida não tem mais sentido. Não. A vida não vai ter sentido quando você deixar de sonhar. Você sentar no sofá e dizer, estou com 60 anos. Não. Mas você não acha que as mulheres têm uma vida, mesmo mais velhas, diferente da dos homens? Tem. Você é viúva, você teve uma experiência com teu marido. Eu não- eu você não- sempre Olha. foi mais fácil a tua vida, não foi? Eu não Apesar gosto de de trabalhar mais. menosprezar e falar assim, vai dizer que eu sou a feminista, mas que os homens são acomodados, são. Você é atrevida. Eu na sala de resolver tudo. Fala, Ana Eu, Lu. na sala de aula, tenho alunos mais velhos, idosos, e eu tenho um aluno, agora eu estou aqui lembrando, tenho um homem. As outras idosas são mulheres. São mulheres. São mulheres. Isso é típico. Lá no... É um curso de produção, um bacharelado em produção cultural
no campus Nilópolis, do IFRJ. Ô, Chica, você não achou que quando foi fazer esse curso, que era uma espécie de se banhar na fonte da juventude, que entrar em contato com gente jovem rejuvenesce? Isso era meu sonho, porque também eu tenho os netos, né? Tenho filhos, a filha já casou. Você é boa de tecnologia? Né? Você é boa de celular? Mais ou menos. Também não sou tanto, não estou aprendendo com as netas. Isso. A neta, a filha, eu peço socorro lá, me ajuda aqui. E também entrei no aula de computação, parei, mas agora eu vou entrar de novo. E no inglês também, porque eu tenho Francisca, amigos que... Depois que você entrou para o curso lá, você acha que a sua vida mudou de alguma forma? Você se sente uma mulher diferente depois? Sinto outra pessoa. E além de eu sentir isso, é a amizade bonita, a gente conquistou. E a Portela também é uma família, né? Era muita Não só a gente que Portela, fazia? Era... Muitos alunos, muitos. Só que teve muitos que saíram, desistiram, poder aquisitivo menor, não podia... Sim, mas no projeto da Portela não se pagava. Não pagava, Entendeu? mas é passagem, o jovem. Tá. A minha oportunidade, Deus foi tão bom, generoso comigo, vocês nem querem imaginar. Eu ficava na Madureira, eu falei, meu Deus, Madureira tem que ter alguma coisa assim, não é só o samba, eu queria ter mais coisa em Madureira. Você é da velha guarda da Portela também? Não, eu sou da velha guarda, sou da Engenho de Dentro, Raiz. Tá. Sou da Raiz. Quer dizer que você também é do samba? Sou. Ô, Vera, Isso tudo deixa veio eu de São aproveitar Paulo uma para coisa. cá, hein? Fala. Porque eu acho que esse Aí. exemplo que a Francisca está dando aqui, eu acho que isso é importante a gente perceber que vale para todo mundo. Nós estamos vivendo 35 anos mais do que quando eu nasci. Essa vida muito mais longa, com a revolução da tecnologia, que está todo mundo precisando aprender, significa que a aprendizagem ao longo da vida, que foi o tema principal desse Fórum da Longevidade, com parceiros como a Bradesco, a Fundação Getúlio Vargas, a Companhia Farmacêutica MSD, Dom Cabral, enfim. Mas a gente trouxe gente de fora, da Unesco, do Clube dos Países Ricos, do OECD. Nós trouxemos gente da Irlanda, que está agora fazendo a universidade amiga das pessoas idosas, exatamente para trazer essa mensagem de que todo mundo tem que aprender e aprender a aprender sempre. Senão você vai chegar aos 45 anos como um otorrino, um médico especialista, ou a dona Francisca, um jornalista, um mecânico de automóvel. Você, até os 20 anos, quando era mecânico, há 20 anos atrás, precisava saber mecânica. Hoje você precisa saber mecânica e eletrônica. Não aprendeu eletrônica? Dançou, perdeu o emprego. O emprego não existe mais. Não. Né? Não A é só verdade isso. é essa. Não, doutor que Alexandre. não dá tempo de aprender tudo que você precisa, porque você nem sabe o que você vai fazer daqui a 20 anos. Não, mas é complicado, porque, por exemplo, a Francisca teria que ter aprendido inglês. Ela está aprendendo inglês agora. Perfeito. Mas vai isso atrás. se dá em todos os segmentos, em todas as idades. Por exemplo, eu tive computador em casa muito mais tarde que meus filhos, 17, 18 anos de idade. Com certeza. Então, a gente tem que recorrer aos mais jovens, aos tutoriais ou ao estudo, para que a gente tenha uma mente proximamente digital da deles, dos mais jovens. Eu me alimento disso com os meus residentes, que têm 20, 25 anos de idade. Rodrigo, você são disse muito mais que há digitais 20 do que eu. Há né? 20 anos atrás, uma cirurgia que foi a primeira que você viu, em 1999, você não se submeteria. Agora, imagina qual vai ser essa cirurgia em 2039, Olha só, daqui a 20 anos. Já posso trazer para a minha área Já rapidamente. saber. né, doutor? Antigamente, quando eu aprendi na residência, 2003, 2004, a gente fazia toda a cirurgia no gesso. Então, a gente fazia o molde da boca, fazia as arcadas em gesso, botava num paquímetro digital e media milímetro a milímetro, cortando, respirando pó de gesso. Hoje, esse planejamento é todo dentro do computador. Faz o escaneamento das arcadas, montagem do crânio. O crânio é colocado dentro de um programa de computador e as movimentações ósseas são feitas em milímetros. Sai um guia de acrílico feito numa fresadora. E você tem que Então, saber fazer o computador, então, a gente né? se alimenta dos jovens Tá mesmo vendo, aos Francisco? 45 Você vai anos de ficar idade. surda. Você tem... Tem Vou uma lá consultinha Olha aqui. só, tem um- Rodrigo vai me Vamos fazer socorrer. uma consulta, Vou lá. abrir o consultório Vamos lá, aqui. Tem uma abre aí. telespectadora, a dona Neia. Ela tem 96 anos, fez um tratamento dentário e descobriram que ela tem 2 dentes que não saíram na frente, perto dos caninos. Ela fala que os dentes são separados e isso deixa muito mal. No caso dela, tem jeito? Tem jeito, claro. Esses dentes provavelmente são dentes inclusos, ou na mandíbula ou na maxila.
Se eles estiverem quietinhos no lugar aos 96 anos de idade, sem aparecer na boca, a gente deixa esses elementos dentários. Ela não tem 96. Isso foi a cirurgia nos anos 96, é isso? Eu entendi Ah, que ela é, tinha nos anos 96 anos. 96. É Não, diferente. Ela falou diferente. Foi em 96. É, em Ela 96. fez cirurgia. É. Anos 90. Eu envelheci. A gente não dona sabe Néia. a Obrigado, vai idade. aqui. A gente não sabe a idade da Vai Néia. aprender. Vamos lá, deixa eu entender atenção. melhor a pergunta, então, para poder responder de maneira adequada. Ela fez uma cirurgia em 96 Isso. e tem dentes... 2 dentes perto dos Inclusos, caninos. como você falou. Bom, depende da idade dela. Né? O paciente, a partir dos 25 anos de idade, se tiver dentes inclusos, que não estejam desenvolvendo nenhum tipo de alteração, de doença, de cisto ou coisa parecida. E se estiverem quietos, a gente vai deixar esses dentes inclusos onde estão. Se eles estiverem atrapalhando a movimentação dentária com aparelho, se estiverem associados a alguma patologia, daí a gente vai fazer uma cirurgia para poder removê-los, na maioria das vezes, ou até aproveitá-los. Isso pode ser feito no consultório ou em ambiente hospitalar, dependendo da localização desses dentes. E siso? Sempre precisa Não. tirar? Tem gente que pode morrer com o siso Pode, incluso? tem gente que pode ter os sisos na boca sem causar problema nenhum. A minha esposa, por exemplo, tem. Os Mas dentes- não dá uma encavalada nos dentes da frente? Isso não é provado por A mais B. Existe uma corrente da ortodontia que diz que esses dentes empurram os outros para frente e uma corrente que diz que não empurra. Mas a principal indicação é a ausência de espaço e inflamação ou cárie na região do siso e principalmente nos dentes à frente do siso. E é uma cirurgia que está sendo cada vez mais realizada também, porque essa população mais jovem não tem cárie e não tem perda dentária. Então, falta espaço para a irrupção desses dentes. E aí a gente tem que remover. Os pais chegam lá e falam, mas por que eu não tive que tirar o meu siso e agora o meu filho está tendo que Eu tirar? tirei. Porque a gente teve mais cárie, porque a gente perdeu o dente Ou porque a precocemente. gente Você não, teve a mais sua geração juízo. não teve cárie, não. Teve. Já é uma geração que não tem muita perda dentária, mas restauração nos Ah, meus dentes de filhos trás já não tem têm muitas. cárie. Eu tenho cárie, meus filhos já não têm. A geração dos 30, 25, 35, normalmente não tem. E aí falta espaço. Faltando espaço, a gente tem que tirar. A gente vai ter... Melhorou, né? Você quer ler, não? Eu Vamos queria ler. depois fazer uma Põe os pergunta. óculos Tem mais e uma. lê. Elogios, são elogios. Maria Tereza, ela disse que está amando o programa, ela é assistente social, especialista em gerontologia e é fã do Dr. Kalash. Inclusive, assistiu pelas redes sociais o Fórum da Longevidade. Ah, que legal. Parabéns ao programa por abordar a temática do envelhecimento. Assim, vamos fortalecendo a rede de combate ao preconceito ligado ao envelhecer. Valeu, Maria. Boa mensagem. Muito bom. Doutor, fazer o uma- músico, o Leandro Pereira, que tocou comigo, ele fez a cirurgia ontem, veio aqui para acompanhar. Que legal. Ele Barato. fez a cirurgia. Leandro, você fez Será ontem. que era recomendável? Ele Cirurgia de poderia siso. estar aqui tocando. Gente, a gente vai acabar O com o que Leandro. que ele fez? O siso? Ele fez o Ciso está pode aqui. sim. Tá bem. Foram habilidosos. Eu e- queria fazer uma pergunta, meio comentário, né, que você falou no início da sua fala, que você trabalha no Pedro Ernesto, né? Isso. E a gente sempre fica, pelo menos assim, com essa imagem, porque esse tipo de cirurgia é inacessível, é uma coisa muito elitizada. E eu achei tão bacana você falar que você trabalha no Absolutamente acessível. Pedro Ernesto, num hospital público. Um serviço de tradição, se não me engano, o primeiro serviço de cirurgia bucomaxilofacial do estado do Rio de Janeiro, ou da cidade, desde 1974 atuando, com uma quantidade de atendimentos muito grande, um centro de referência, a chefia exercida há muito tempo pelo filho do fundador do serviço, pelo Paulo Medeiros, que formou uma legião de profissionais dessa especialidade e que a gente acaba atuando no Brasil inteiro. Tem gente de lá, oriundo da UERJ, espalhado pelo Brasil todo, fazendo cirurgia maxilofacial de qualidade. Isso é um motivo de orgulho grande para a Maravilha. gente. Olha só, deixa eu só voltar ao tema do envelhecimento aqui e perguntar para o Alexandre Kalash o seguinte. Pois é, você vai falar com ele. A Chica, por exemplo, está mantendo a sua mente em funcionamento. E é verdade que os analfabetos, as pessoas que têm pouco estudo, eles têm mais tendência a ter Alzheimer, a mais problemas mentais? E aí, Vera, a grande Quer dizer, o que ela questão está no Brasil fazendo, hoje. ela está cuidando da mente dela, sobretudo. Comece já. Pode ser aos 20, aos 30, aos 50, aos 70. Comece já. Essa é a primeira mensagem. É claro que num país onde o ensino público está tão deficitário, onde um dos grandes riscos para a demência, para a doença de Alzheimer, é exatamente você ter um background educacional baixo, Baixo, né? então a gente tem que compensar isso.
mas nós estamos com uma bomba relógio, porque nós estamos formando pessoas muito jovens, sem condições de acesso à saúde. Isso que você está descrevendo, Rodrigo, é fantástico, mas são poucos os brasileiros que têm acesso ao que você está descrevendo. E que são poucos os brasileiros que têm a oportunidade hoje de chegar ao secundário. Nós temos estatísticas, 71% dos jovens entre 20 e 24 anos não estão frequentando a escola. Sim. E a metade deles não tem um emprego. E isso é grave. E isso é muito grave. Bom, enfim, você quer mais ler alguma coisa? Eu posso Vamos encerrar com o elogio do Elmo Lage. Boa tarde a todos do Sem Censura. Um abraço imperiano em verde e branco ao grande Marquinhos de Oswaldo Cruz. Sou portelense, mas fizeram uma provocação aí. Fizeram uma provocação Poiara. Olha só, Ana Luísa, você vai ter que nos deixar, que você vai correndo para sua aula, para essas mulheres ocupadas. Pode ir, está liberada. Eu fico com o Marquinhos aqui. Fica com Marquinhos e a gente conta com os espectadores para eles irem lá descobrir o que é o Guimbalstrilho. Isso, é um mistério. Tem que descobrir. Maravilha. Que eu não vou contar. Tá bom. Não conta. Olha só, a gente vai Você vai lá terminar o para a programa Portela, agora. manda ele deixar o convite para mim lá na Portela. Com o vai Igor. ser. Então, olha só, vamos terminar o programa agora, a gente volta amanhã às 5. E agora a gente vai para onde? Migrar para o Facebook, mais uns 10, 15 minutinhos de interatividade. Depende da quantidade de perguntas que vocês vão mandar. Hashtag sem censura. Mas se você não tem rede social, até amanhã na TV. Vamos lá, Marquinhos, que eu quero terminar esse negócio com música. Vai ser o quê? Fala aí. Geografia popular. Muito obrigada. Prazer em vê-la. Volte sempre. Com você, Marquinhos. Gente boa onde Aniceto está, foi pra bem longe. Quero ver quem vai dizer em versos onde se esconde. Gente boa onde Aniceto está, foi pra bem longe. Quero ver quem vai dizer em versos onde se esconde. Vou sair, mas volto já, meu bem, eu não demoro. Vou pegar o parador ali em Deodoro, lá na casa do Osmar. Tem um pagode bem legal. Eu saí de Deodoro e cheguei em Marechal. Salve a lira do amor, escola de grandes partideiros. Pois a terra do Zequete, onde é Bento Ribeiro. Sou da terra de Candeia, onde o samba me seduz. Foi lugar de gente bamba, onde é Oswaldo Cruz. Lá na minha Portela, ninguém fica de bobeira. O jongo e o império é lá em Madureira. Salve o Rio de Janeiro e esse lindo céu azul. Vou sair da zona norte, vou chegar do Estácio pelo centro, num passeio pela história. Veja a Praça Tiradentes, a Lapa e a Glória. Se houver rivalidade, deixa pro campo de jogo. Tem Flamengo, Laranjeiras e também Botafogo. Veja aqui gente bonita, veja aqui gente bacana. Eu fui lá no Bip Bip, que fica onde? Já falei que Tom Jobim daquela praia fez um poema. Passei no arpoador e cheguei. Vou falar que nem funkeiro que diz que é tudo sangue bom. Depois de Ipanema eu cheguei. Isso aqui, ô minha gente, é improviso, é coisa pura. Eu estou aqui cantando aonde? No Sem Censura. Gente boa onde a Aniceto está, foi pra bem longe. Quero ver quem vai dizer em versos onde se esconde. Gente boa onde a Aniceto está, foi pra bem longe. Quero ver quem vai dizer em versos. O trem parou, rapaziada. Chegou a hora de tomar uma gelada. O trem parou, rapaziada. Chegou a hora de tomar uma gelada. Em Oswaldo Cruz, o samba corre em minhas veias. É com Candeia. Veja que só minha gente, veja que eu não estou de bobeira. Trouxe aqui no violão o Leandro Pereira. Gente boa onde a Aniceto está, foi pra bem longe. Quero ver quem vai dizer em versos onde se esconde. Gente boa onde a Aniceto está, foi pra bem longe.
Quero ver quem vai dizer em versos onde se esconde. Lindo! Traz o microfone, Maravilhoso. traz o microfone. Volta pra cá. Aproveita, Leandro, vem pra cá. Vem vem pra cá, pra cá. porque a Ana Luísa foi embora, aí sobrou essa Ainda vai ter cadeira. consulta, Luiz. Traz o seu microfone, Leandro. Vem contar dessa Leandro, vem com cirurgia. a... Ele não vai... Pega o microfone. Você não quer... Ele não pode falar. Mas ele não... não precisa pegar o microfone, não, que tem o microfone da Ana Luísa. Vem pra cá. Vamos lá, não vai pode ter... falar, né? Não, ele não fala, a gente só mostra. E aí, como é que foi a cirurgia? Foi ótima? Você está querendo fazer outro? Você concorda com tudo que o Rodrigo falou? Você tirou 2. Geralmente é assim. Os dois de um lado, para depois fazer os Tirar dois os do 4 de uma vez é uma maluquice, né? Às vezes não, depende. O que eu combino com os tem meus uns que saem pacientes é sempre o seguinte: eu vou anestesiar um lado e vou resolver um lado. Ao final, se for tranquilo, eu te pergunto se quer resolver. Se não for, eu mesmo peço para não, oriento a não fazer. E o Você tratamento? Bolsa de gelo, não tem umas coisas assim? Operação, repouso, pelo menos 24 horas, bolsinha de gelo no rosto. Leandro, toma Sorvete, cuidado, ganho porque 5 A quilos. gente se engana quando dá uma certa euforia quando acaba, você diz assim, tô ótimo. E aí você cai, Eu fiz tem na que tomar segunda, né? cuidado. E aí eu atendi o... 48 horas. tem 48 horas. Tá doendo aí? Com gelo, Não, com não, gargarejo. não senti nenhuma dor. Ele está no pico de edema agora, no máximo de edema, que é mais ou menos 48 horas mesmo. só A partir tô- de amanhã começa a desinchar. Eu só tô com problema de reação de um remédio que eu tô soluçando horrores. Isso acontece. tá no- Isso não é acontece. emoção, não. Não. E aí, Bruno, tem Marquinhos, sabe de uma coisa? mensagem? Vamos ver. Ó, Vagão. Marquinho, ele quer saber se vai ter trem do samba. Eu sabia que essa pergunta não ia falar. Vai ter festa das Iabás. Vai A avisar Feira o das dia. Iabás tem dia 8. Agora, o trem do samba, infelizmente, Parou? eu não tenho notícia boa, não, por enquanto. Hoje é dia de Nossa Senhora, né? Das Nossa Senhora das Graças. Graças. Nossa Senhora das Eu ainda Graças. conto com Nossa Senhora das Graças hoje, Conta. para que a gente consiga fazer o trem do samba, mas possivelmente, não, pela primeira vez, esse seria o 24º, né? O 24º trem do samba, vai ser muito difícil de ter. Podia ter, né? Vai lá. Por falta de verba, Francisca, Marquinhos? Francisca, você queria falar com Falta de o Alexandre. O que era? Mas eu queria falar sobre da idade das... Rapaz, não tem idade para você amar, para você sonhar. Não tem idade. As pessoas que querem botar limite. Você não tem limite. Pelo contrário, se você pega um jovem que tem Já fiquei 25 interessado. anos, Está namorando? que não... Eu tô. E Sabia. Você falou, não tem vou idade. fazer uma Tinha pergunta certeza que era isso. indiscretíssima vai aqui declarar. agora. Eu sabia que era isso. Pergunta indiscretíssima. A gente tem uma roteirista, Keliara, que ela é super entusiasta, que todo mundo tem que entrar nos aplicativos de relacionamento, independentemente aí da não. idade. Você já Tá entrou, já fez exagerando. perfil lá? Ela Aí não também precisou. já Ela não tá precisou. passando do Na limite. verdade, ela não precisa. Ela não precisou. Não, preciso não. Vai ver A Grande Mentira, o filme da Ellen meu Mirren. Deus. Essa história de entrar no site, já foi ver? Não. Pode acabar mal. Para amar, você não tem limite, mas você não precisa se desesperar, não. Não tem nada como aquela eu faço igual o paquera, baiano, né, o meu Francisca? axé conquista. Aquela Faço paquera igual o olho a baiano, meu olho. axé conquista, viu? Isso. Eu fiquei tão Ei, encantado um dia Francisca, desse. Eu fui aniversário da tia Surica, cheguei atrasado, por sinal, ela está dizendo que eu não fui, mas tudo bem, tia Surica, eu tive lá. Você não deu um abraço Quando eu nela, todo voltei, mundo tem que com um abraçar. casal. E eles foram muito discretos, são pessoas que eu conheço com mais de 80 anos, que se conheceram criança, cada um já são avós, coisa e tal. Mas eu reparei Que estava rolando. que estava rolando, eu vi eles doisinhos de mão Ah, juntas. que legal. Eu achei que aquilo tão bonito, tão bonito. Eu acho fiquei com lindo. vergonha de perguntar, falei, não vou perguntar, deixa eu Ué, não arrumar. precisa perguntar. Você viu os dois? Eu acho lindo, viu? Assim, um casal. Não tem nada. E as pessoas querem menosprezar, querem botar limite, porque você tem idade. Ué, você não pode ser feliz, não? A gente não Pode sabe ser quando é que feliz? acaba essa brincadeira Não aqui, pode se a ser gente feliz, soubesse. meu filho. E, Francisca, tem o contrário também. Tem gente de 20, 30 que não consegue amar, que não consegue se dar. que Isso não é uma con- doença, viu? estabelecer. Então não tem idade. Porque o amor é uma dádiva importante de é a Deus. atitude O interna. amor é a dádiva de Deus, meu filho. Você tem que aprender a amar. Por isso que nosso mundo está assim. Porque as pessoas não têm mais amor. E quando você acabar o amor também, você morre. Porque tem amor, a vida não tem amor mais de ninguém.
Se É. se É o perde. que ele tava falando, da que dá um solidão. samba, hein? Olha! Vai lá, Bora Bruno. Francisca aí, tá tão apaixonada que vai dar um Marlete, samba. dona Tem que ir lá em casa Marlete. vai fazer o samba, viu? Que a Marlete Marlete Monteiro, disse? ela ama dizer que sou velha, mesmo quando achem um horror. Eu envelheci. Boa, valeu, Marlete. Rodou, tem mais. Sônia Regina Patti Belucci, doutor Kalash, aqui em Sampa, a Unifest tem uma faculdade da terceira idade. Fantástico, com palestras interessantes, aprendemos e nos relacionamos com pessoas interessantes. Atitude, conhece esse projeto? Conheço, claro, Unifesp, Universidade. Faculdade da terceira projeto idade. lá em Vila Clementino, recomendo a todo mundo ir Em à São busca. Paulo, né? A Joíta fez a ortognática, amou o resultado, valeu. Tem mais, Flávio? Acabou. Acabou? Então acabamos o programa? Vamos lá? Encerramos. Censura. Vamos então. Agradecendo a vocês todos, muito Muito obrigada. obrigada a Foi um você. prazer Eu que te vê-los. agradeço. Voltem sempre. Obrigado pelo convite. E é muito bom ser a nossa idade, viu? Nós não faz mais nem amor, só faz delícia. Ah, tá bom, Depois Diva. dessa a gente vai. Depois dessa, fala tudo. Até Até semana que amanhã, 5 horas. Beleza. Amanhã.